madrugada! Quem já tá aí, levanta a mão. Só a sala do Meet que já tá aqui comigo. O pessoal tá chegando aqui agora. Ó, a primeira que apareceu aqui pra mim foi a Adélia. Adélia, bom dia, meu amor. Tia Jússi tá aqui com a gente, bom dia. Do Carmo tá aqui também, Fátima. Confeitaria Menezes, glória a Deus. Pastora Maria dos Anjos já está aqui com a gente. Já já eu te chamo, minha linda. Irmã Inês, bom dia. Bom dia nada, boa madrugada. Bom dia vai ser daqui a pouco, né? Daqui a pouco é bom dia. Agora é boa madrugada e exatamente 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Deixa eu já te perguntar, você já está ungida? Você já chegou aqui na nossa mesa ungida, ungiu o alto da sua cabeça, ungiu as suas mãos. Boa madrugada, Laisa Preciosa. Jaque, bom dia, meu amor. Bom dia, Preciosa. Deixa eu ver quem mais está aqui. Cris, ungiu as suas mãos e os seus pés? Por favor, tá bom? Antes de Andréia, que está aqui na salinha do Meet, bom dia, querida, que bom que você já se ungiu. Meninas do Meet também se unjam, tá bom? Dina, bom dia, preciosa. Bom dia a todas. Não se esqueçam da unção, tá bom? É importantíssimo. Irmã, o azeite eu peguei, esqueci da água, corre lá pegar, né? Corre pegar sua água. Hoje eu lembrei, ontem eu esqueci também. Deu uma sede. De noite, ontem fiz até um cafezinho, né? Tomei porque ontem eu estava muito cansada, hoje já estou melhor. Estava contando agora para as meninas do Meet, fui dormir cedo ontem. Precisamos recuperar o dia que você puder. É claro que não é todos os dias, igual a gente falava sobre a mesa, né? Não é todos os dias, né? Se para você todos os dias é possível, glória a Deus por isso. Se todos os dias você pode montar a mesa, todos os dias você consegue, né, estar com a sua família na mesa, glória a Deus por isso. Se todos os dias você pode dormir cedo, glória a Deus por isso, né? Mas se não é todos os dias, uma vez ou outra, quando você tiver a oportunidade, durma cedo. Gente, eu sou mais diurna. Então eu sou daquelas que se eu pudesse dormir cedo para eu acordar bem cedo, sabe, acordar bem cedo. Eu gosto de acordar cedo e começar a fazer as coisas cedo. Tem gente que já é mais matutino, né? Já é mais da noite, né? Gosta às vezes de levantar tarde, fazer as coisas e fica fazendo até tardão da noite, né? Até madrugadas. Para mim vai chegando o final da noite assim, a minha bateria vai esgotando, vai caindo. Tem pessoas que... Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Tem pessoas que já funcionam melhor, né, de madrugada. Boa noite, Ideia. Boa noite, Paula. Boa noite, Eli. Janaína, bom dia. Boa noite, eu tô falando boa noite, é boa madrugada. Desconsidero que eu falei boa noite, falei bom dia. É tudo boa madrugada. A Jéssica tá falando aqui, eu sou da madrugada, eu limpo a casa de madrugada. Mas tem gente que é assim mesmo, né? Eu sou daquelas que não fico irritada quando tô com fome. Eu fico irritada quando tô cansada. Tem pessoas que quando bate a fome, o semblante dela acabou, né? Tem pessoas que quando bateu a fome, sai de perto, porque não vai dar certo, né? Bom dia, Rô. Agora, tem pessoas que já é o cansaço. O meu é o cansaço. A hora que bateu o cansaço, não presto para mais nada, a não ser dormir e recuperar a energia. Mas também cedinho. Se você falar para mim, Ana, vamos levantar mais cedo, é o que eu falo para Sossô. Ontem a gente estava muito cansada e ela falou, mamãe, eu estou muito cansada. Eu falei, filha, vai dormir. Não vai adiantar você estudar agora. Você está cansadinha, vai dormir e amanhã mais cedo a gente levanta. E é o que eu vou fazer com ela agora, daqui a pouco. Porque a gente foi dormir cedo, então a gente consegue acordar cedo e estudar para a prova dela. Amém? Queridos, vamos para o nosso 4º dia.
Eu com fome não tem mais nada, a Bernadette está falando, eu com fome. Eu já não, eu prefiro que nem épocas da faculdade, né, que eu chegava bem tarde, né, em casa. Às vezes até a comida estava prontinha, né, eles tinham acabado de jantar, meu esposo até falava, Fia, tem comida pronta, né, ou às vezes tem um lanche, tem alguma coisa ali para comer. Eu nem passava pela cozinha. Sinceramente, eu chegava, largava a mochila e era a cama. Então, às vezes eu ficava desde as 6 horas da tarde, né, dormia e ia comer no outro dia, porque para mim a fome era mais tranquilo, né? Eu preferia dormir, descansar do que comer. Eu pensava, eu acho que dessa forma, né? Comer eu como no dia seguinte, mas descansar tem que ser agora. Então eu preferia descansar do que comer. Tanto que emagreci para arrebentar na época da faculdade. E então eu prefiro dormir do que comer. Claro que a gente tem fome, claro que a gente precisa comer. Eu digo na questão de quando bate o cansaço e a fome, eu prefiro dormir. A Raquel está falando assim, estou começando hoje no propósito. Seja bem-vinda, Raquel. Glória a Deus pela sua vida. Né? Que seja um tempo muito produtivo, que seja um tempo de muito crescimento para você, para nós, como tem sido, em nome de Jesus. Depois você pega os 3 dias que foram maravilhosos. Não perca, porque vai te dar uma abertura de olhos tremenda em nome de Jesus. Hoje vai ser bênção, inclusive deixa eu já até chamar a minha convidada para a gente receber a 4ª espada. E outra, não tenham pressa, né? A gente não tem um tempo programado. Não passei para nenhuma das minhas convidadas, né? Ah, você tem 20 minutos, você tem 1 hora. Não passei. Para que seja realmente tempo do Senhor, tempo dele ministrar, né, o que ele tem para ministrar no nosso coração. É diferente se você tiver um compromisso e você tiver que sair, né? Aí se você tiver que sair, tá tudo bem, glória a Deus, não tem problema. Depois você continua da onde você parou. Mas sejam todos bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Para você que já está no propósito, para você que está começando agora, em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu já chamar a minha convidada especial, em nome de Jesus. Aninha, bom dia, minha linda. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Deixa eu só aqui, que toda a internet, né, de todos os lugares sejam protegidas agora para que todos nós possamos participar em nome de Jesus. Bom dia, pastora. Bom dia, Tudo bem, meu amor? tudo bem, tudo na santa paz. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, viu? Em nome de Amém. uma honra para mim ter a senhora aqui comigo, ter aqui a senhora para ministrar essa espada. Já falei para a senhora, torno a repetir o quanto a senhora é especial na minha vida, o quanto a senhora é preciosa. Quando a gente fala preciosa, não é da boca para fora, é de todo o coração mesmo. E louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo dia que Ele te apresentou para mim. A senhora, Dona Fátima, Dona Cristiane, são pessoas que têm sido aquelas que viram chave, né? Não foi uma chave apenas, foram várias, né? Foram várias chaves e serão mais ainda, em nome de Jesus. Amém? Seja Toda honra, bem-vinda. toda glória seja dada ao Senhor, que nos uniu. Amém. Foi Ele que nos uniu. Aninha, você sumiu da minha tela. Não estou te vendo. Ana? Eu mutei o meu microfone, esqueci de desmutar. Eu também não estou vendo a senhora, pastora, mas eu abri no outro celular o Instagram, então pelo outro celular eu consigo te ver, tá bom? Ah, Mas o pessoal tá vendo nós duas, tá todo mundo vendo nós duas, só a gente que não se vê, mas não tem problema, tá bom? que maldade. Aham. Esse Instagram aqui tá cheio de graça. Dia sim e É, dia não. A Bianca eu vi, a Priscila não vi, a Eli eu vi, a senhora não vi. Então Jesus. ele tá dando uma puladinha. Pastora, seja muito bem-vinda. A senhora pode fazer a oração de início e já emendar na palavra
em nome de Jesus, tá bom? Tá bom. Amém. Pai amado, Pai querido, Pai bendito, Pai santo, Pai tremendo. Senhor, nos colocamos diante de Ti na madrugada. Eu coloco, Pai, cada irmão que está online diante de Ti, seus lares diante de Ti nessa hora, Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade nessa madrugada para nos redarguir, para nos corrigir, para nos exortar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que essa madrugada seja uma madrugada de cura, uma madrugada, Pai, de renovo, uma madrugada, Senhor, onde possamos ser fortalecidos, Senhor, pela força, Pai, do Teu poder, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. É que eu te peço, te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus, teu filho amado. Amém? Vamos lá. Hoje eu gostaria de estar falando de dependência. Dependência, sermos totalmente dependentes de Deus, né? E vou falar no livro de Isaías, capítulo 43, tá? Vou começar de 1 até o 3 e depois eu vou, né, explanando a palavra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, né, 43, né, fala ali, nós verdadeiramente sermos dependentes de Deus. Eu passei uma situação na minha vida há muitos anos atrás. Muitos anos atrás eu fui no ginecologista fazer um exame de rotina e ela me falou que eu estava com carne esponjosa no útero. Eu nunca tinha ouvido falar. E ela falou para mim que eu teria que fazer uma cirurgia. E aquilo, né? Eu não gostei daquilo que eu ouvi. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso, ser cortada, eu não aceito, Senhor. E sem contar, né, que eu não sabia como essa cirurgia ia ser feita, né, se ia cortar minha barriga, se ia fazer por baixo, eu não sabia nada. Aí ela fez os exames e me encaminhou para um hospital aqui no Rio, em São Cristóvão, Hospital da Mulher, né, e ali, né, eu fiz novamente uma bateria de exames e o especialista falou que eu teria que fazer, sim, uma cirurgia. Aí marcaram a primeira vez, não deu certo. Marcaram a segunda, também não deu certo. Na terceira, o Senhor me deu a palavra, né? Porque eu orei ao Senhor e pedi para o Senhor, não quero passar por essa cirurgia. Eu não sei como vai ser, eles não me explicam como que vai ser essa cirurgia. Aí o Senhor me deu a palavra em Isaías 43, do 1 até o 3. Ele fala assim, e diz assim, né? Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Então, a primeira coisa ali que Deus me deu é que Ele tinha me chamado, né, que Ele me chamou pelo nome dEle, me chamou pelo meu nome, né? Ele falou, tu és meu. Eu falei, Senhor, é tão bom saber, né, que eu sou sua propriedade. É tão bom saber, Senhor, né, que o Senhor está comigo. E o Senhor está falando para mim não temer, né? Eu falei, Senhor, então tira, né, esse anseio do meu coração. Eu fiquei ansiosa. Eu pedi ao Senhor, tira esse anseio do meu coração, né? É você ser dependente de Deus na hora da tua maior dificuldade. Ali eu me encontrava, né, numa grande dificuldade, que eu ia ter que passar para a cirurgia. Aí o Senhor, no versículo 2, ele falou assim comigo, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Aí eu fiquei tão triste que eu falei, poxa, Senhor, eu pensei que o Senhor ia me livrar. O Senhor está falando, quando passares, então eu vou ter que passar, Senhor, pela cirurgia.
E aquilo me deu uma tristeza, né? Porque eu não queria passar pela cirurgia. Mas só que ele garantia que ele ia estar comigo, né? E muitas das vezes, nós ficamos tristes, porque nós queremos uma coisa, né? Mas os pensamentos do Senhor são os nossos. Esse pensamento dele é maior que o nosso. E porque ele falou, quando passares pelas águas, estarei contigo. Eu falei, Senhor, eu vou ter que passar, né? Aí ele falou, e quando pelos rios, não se imergirão. Quer dizer, eu não ia sofrer dano nessa cirurgia, né? E ele fala, e quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Eu falei, ai, Senhor, tu está me garantindo que Satanás não vai poder me tocar. Assim como o fogo não tocou em Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não vai poder me tocar durante essa cirurgia. Então, né, ali eu aprendi a ser o quê? Dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. E ele falou, né? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Deu Egito por teu resgate, Etiópia e Sabá por ti. Quer dizer, o Deus deu povos para resgatar minha alma. Então, ele estava me afirmando. Aí eu me lembrei, né, de Hebreus 11:1. Fé é o fim, fundamento das coisas que se espera, a certeza das coisas que não se vê. Eu não estava vendo, mas eu tinha certeza que ele estava comigo, sabe? Que ele estava de mão dada comigo, né? E a palavra do Senhor diz, né, que tudo é possível aquele que crê. E eu creio nesse Deus vivo, nesse Deus poderoso, nesse Deus do impossível, nesse Deus que ressuscita os mortos, né? E né, quando chegou na terceira vez, né, aí o médico que ia fazer a cirurgia em mim, aí ele conseguiu, né? Aí a bandeja dos instrumentos estava pronto, estava tudo pronto. Aí eu estranhei que ele falou assim, vem, me chamou. Eu falei, ué, tu vai fazer cirurgia aqui? Aí ele pegou e falou assim, essa cirurgia você não leva anestesia, que me deu um choque, né? Jesus, como é que vai ser isso? Você não. Ele, não, a carne esponjosa, quando a gente pode cortar, você não sente dor. Eu não sabia disso, mas Jesus já tinha me dado. Ó. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo rio, não submergirá. Quando passar pelo fogo, não te queimará. Nem chama nenhum arderá em ti. Ele já tinha me dado a palavra. E ali eu subi naquela máquina, né? Tinha os alunos, né? O meu médico era o professor, né? Aí tinha as enfermeiras, e ele fez o procedimento, ele tirou a carne esponjosa do meu útero, me mostrou que ele tinha tirado, e, e ele falou assim, o teu repouso é só uma semana. Uma semana você está boa para fazer tudo, tudo. Uma semana eu estava fazendo tudo. Por quê? Porque o meu repouso foi só uma semana. Aí ele falou assim, só olha para não sangrar, não pode sangrar. Ele falou, não pode sangrar, não sangrou, não aconteceu nada. Do jeitinho que está aqui na palavra, né? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. E verdadeiramente ele me salvou. Então, quando a gente está passando uma tribulação, nós temos que ser dependentes mesmo. Sabe assim, dependente de Deus. Sabe? Porque quando eu coloquei a minha dependência em Deus, né, ele fez a obra. E não foi nada do jeito que ele queria, porque eu estava com medo de cortar a barriga, de levar ponto, de tudo aquilo acontecer, cortar meu útero. Não aconteceu nada disso, nada. Do jeitinho que ele falou, eu sou o Senhor teu Deus, sabe? E ele verdadeiramente, ele cuidou de mim, né? Para a honra e glória de Deus Pai. E no versículo 11, ele diz assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não há. Então, fora dele não há Salvador. Não há Salvador para aquele que está doente, se não buscar, que não for dependente dele. Não há salvação para aquele que está com o lar destruído, aquele que está com dificuldade no casamento, né?
Aquele que está com as finanças destruídas, não há salvação. Porque a salvação vem do nosso Deus. Ele diz, ó, eu sou o Senhor. E fora de mim não há, porque não há Salvador. Então a pessoa, muitas das vezes, ela tá em dificuldades, em grandes dificuldades. Mas ela não é dependente de Deus. E nós temos que aprender a ser totalmente dependentes do Senhor, né? O Senhor, né? Ele é galardoador daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Se eu já busco a Deus, quando eu estou em dificuldade, eu tenho que buscar dobrado, sabe? Eu tenho que fazer do Senhor a minha força, em nome de Jesus. Né? O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, verdadeiramente, ele tem que me pastorear, sabe? E Deus tem que pastorear, tem que nos pastorear todos os dias das nossas vidas. Todos os dias tem que nos pastorear. Pastorear nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, né? E quando nós somos assim dependentes de Deus, pode sim, né, nos tirar do abismo, ele pode, né, estender a mão, nos abençoar, ele pode estender a mão, nos curar, sabe? Ele pode ser luz na escuridão que está nos rodeando. Quando nós somos totalmente dependentes de Deus, ele diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O versículo 13, ele diz assim, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ó, operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir o nosso Deus de agir nas nossas vidas, de agir na nossa casa, de agir na nossa família? Né? Muitas das vezes a pessoa, né, ela está em depressão, ela está em dificuldade, grande dificuldade. Mas quando ela começa a depender de Deus, né, ele se transforma aquelas trevas que a pessoa está vivenciando em luz, né? Tem um membro na nossa igreja que o obreiro foi na casa dele visitar ele. E o obreiro foi lá e voltou. E falou, pastor, eu não posso ir sozinho, tem que ir com alguém, porque aquele homem está em grande depressão. E o pastor foi lá e fez um obreiro fez uma visita para esse homem, né? E ele não tomava banho, sabe? A casa dele estava uma bagunça. Ele já é um senhor de idade. Aí meu esposo voltou marcou para voltar na casa dele com o obreiro. Nem precisou, porque quando chegou no domingo, o outro estava lá e de lá para cá ele tem ido aos cultos, ele tem participado dos cultos. Então, é palavra. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém posso fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus operou na vida daquele homem que estava com depressão. Porque ele creu na palavra que foi ministrada para ele, sabe? O Senhor nos tira das trevas, né? O Senhor diz que ele nos tira do monturo, que é lixo, né? E nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transporta. É Jesus que nos transporta. Então nós temos que ser assim, totalmente dependentes de Deus. Deus não quer nenhum filho seu no fundo do poço. Deus não quer ver casais se separando, se divorciando. Ele não quer ver lares destruídos. Não foi para isso que ele nos criou. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, né? Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Quando? Quando nós somos totalmente dependentes dele, né? O Senhor, ele é tremendo, né? O versículo 25, o Senhor diz assim, ó, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu amo esse versículo, porque o Senhor afirma, sabe, que ele apaga as nossas transgressões
por amor de mim, por amor dele. Não é por merecimento nosso. Não é porque eu sou uma pessoa que oro, que jejuo, que subo um monte, que desço um monte. Não é por causa disso. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aí, quando a gente está em aflição, né, o diabo gosta sempre de apontar o dedo, né, para nós. Né? E uma coisa que eu aprendi, né, nesse tempo que eu estava na batalha, né, eu fazia cirurgia, e eu não sabia que ela era uma cirurgia tão simples que nem dor eu ia sentir, que eu não ia levar ponto, que eu não ia precisar de levar anestesia, nada, né? Porque verdadeiramente ele estava comigo. Ele fala, eu sou o Senhor, teu Deus, e realmente ele foi o meu Deus, né? E o diabo tentava me acusar, né? O diabo tentava me acusar, apontar o dedo, né? Mas o Senhor, ele é lindo, como diz o missionário, né? Jesus é lindo, ele é maravilhoso. Ele fala, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Então, se você está doente, se você está passando por situações, não deixe o diabo te acusar. Bota ele para correr. Em nome de Jesus. Lucas 10:19. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ó, nada, nada vos fará dano algum. Né? Quer dizer, isso é o Senhor. O Senhor tem que nos dar essa promessa. Eu posso colocar sim. O Senhor me deu autoridade para botar ele para correr da minha vida, do meu casamento, da minha família, da minha casa, dos meus filhos, sabe? Da minha igreja, né? Da vida do meu pastor, da vida dos obreiros. O Senhor nos deu autoridade. Lucas 10:19, sabe? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso retroceder, eu tenho que avançar cada dia, sabe? Eu tenho que avançar, eu não posso retroceder. 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta tuas razões para que eu possa te justificar. Quando eu apresentei a minha razão ao Senhor, que eu falei, Senhor, eu não quero passar pela cirurgia. Senhor, eu não quero ser cortado. Eu nunca tinha ouvido falar de Carlos Conjó. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sabia, ninguém explicou, não sabia. E quando o médico falou para mim, né, eu falei, Senhor, Senhor tão maravilhoso, Senhor tão maravilhoso. E eu fiquei assim, eu fiquei, né, eu fiquei muito, muito feliz, sabe? E muito alegre com o Senhor, né, a minha alma, né, se alegra no Senhor, né? A minha alma se alegrou no Senhor, né? Quando eu vi como seria a cirurgia, falei, Senhor, está igual a tua palavra, verdadeiramente o Senhor está comigo. E ele fala, procura lembrar-me, entremos em juízo. Como que eu vou entrar em juízo com Deus? Eu vou entrar em juízo com Deus com a sua palavra. Não é falar o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho. Não. Eu tenho que entrar, ó, isso aqui, ó, a palavra de Deus, sabe? Então ele fala, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta tuas razões. Aí eu vou apresentar minhas razões, igual eu apresentei as minhas, né? Eu falo, Senhor, a palavra diz, Senhor, o Senhor já levou sobre si, Senhor. Eu não quero passar, porque isso aqui não é meu, isso aqui é do diabo, Senhor. E eu não quero passar. Mas aí eu entrei em juízo com ele, eu apresentei as minhas razões. Aí ele fala, para que eu te possa justificar. E esse justificar aqui, igreja, é diante do diabo. Assim como Satanás, né, pediu o Senhor para cirandar Jó, tá? E o Senhor vai nos justificar diante dele, diante do diabo. Por isso que a gente tem que entrar com a palavra, sabe? Porque aí
Todo-Poderoso vai nos justificar, porque Ele não nos deixa só, sabe? Quando você é dependente de Deus, Ele não te deixa só, assim como Ele não me deixou só, tá? Ele não me deixou só. E Ele fala, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Tem pessoas que estão chorando nessa madrugada. Tem pessoas que estão desesperadas nessa madrugada. Por quê? Porque ela não sabe que o Pai pode justificá-la. Se ela apresentar as razões dela, o Pai vai justificá-la, sabe? Vai botar Satanás para correr da vida dele. O Senhor bota ele para correr das nossas vidas. O Senhor bota ele no lugar dele, que é o lugar dele é de derrotado, porque Jesus derrotou ele lá na cruz do Calvário. Eu falo sempre, quando vem de graça para mim, eu falo, olha aqui, você é um ser derrotado, diabo. Tu vai bater e retirar da minha vida. Porque Jesus te derrotou na cruz do Calvário e te pôs o ridículo ainda. Então você vai sair da minha vida porque você é um ser derrotado. Sabe? E nós não podemos ter medo do inimigo. Não podemos. Nós temos que confiar nesse Pai de amor. Nesse Deus que nos ama. Sabe? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe? O Senhor me ama, o Senhor te ama. Então, se você está em tribulação, né? Se você está triste, né? Se você passou por coisas que você não gostaria de passar, entra em juízo com o Senhor. Apresenta as tuas razões para que Ele possa te justificar. Não fica com medo do inimigo, não. Tá? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Eu sou muito grata a Deus. Sou muito grata a Deus por aquilo que ele se revela a mim, sabe? Esse Pai de amor que nos ama, sabe? Então, como ele fala, é por amor a mim. Quer dizer, não é pelas coisas que a gente faz, mas é por amor ao nome dele, sabe? Ele nos amou primeiro, né? Ele nos amou primeiro, ele nos escolheu, ele nos separou para ele. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se você souber quem você é para Deus, você coloca o diabo para correr da sua vida e você coloca ele no lugar dele. Porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos povo adquirido. Nós somos nação santa, sabe? Nós somos a Beulá bem casada. Ele diz em Cantares, que eu amo essa palavra, eu amo esse versículo, que ele nos leva à sala do banquete. O seu estandarte de nós é o seu amor. Então, quando eu sei quem eu sou para Deus, eu não aceito, eu boto o diabo para correr. Porque eu sei quem eu sou, sabe? Então, quando nós sabemos que Ele está conosco, que Ele está segurando a minha mão, ele fala na palavra dele, que Ele se faz luz ao nosso lado direito. Ah, eu me aproprio dessas palavras, sabe? Eu me aproprio dessas palavras, sabe? Porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família, sabe? Ele abençoa a nossa casa. Ele estende a mão dele sobre a nossa casa. Porque quando ele fala em Atos, né, 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A bênção está sobre nós. E o diabo sabe disso. Aí ele faz tudo para minar a sua esposa, para minar a sua fé. Mas crê nesse Deus que te ama, sabe? Crê nesse Deus, sabe? Faça valer a palavra de Deus nos seus lábios. Faça valer a palavra de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida. Em nome de Jesus, porque Jesus morreu por
nós, por todos nós na cruz, sabe? Ele morreu por nós. Né? E tudo, né? O Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. No livro de Deuteronômio, né? O capítulo é 31. Versículo é 6. Versículo 6. Ele diz assim: esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, que o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Sabe? O que ele pede para nós? Para a gente se esforçar. Tá triste? Cabisbaixo? Ó, animais, não temais, ó, eu não posso ter medo. Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que me animar e eu não posso ter o quê? Medo. Ele diz: nem vos espanteis diante deles, nem ficar espantado com as situações que Satanás vai colocando diante de você. Eu não posso ficar, não posso me espantar com as coisas que Satanás vai fazendo, vai aprontando. Porque a função é dele, matar, vai destruir. Ele está fazendo a função dele. E ele diz, né? Nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é que vai convosco. Ele está conosco. Eu vou com você para a batalha. Eu vou com você com a peleja, para a peleja. Não vos deixará, nem vos desamparará. Ele não vai nos deixar. Não vai nos deixar desamparados em cada batalha. Ai, pastora, eu estou numa batalha de enfermidade, ó. Ele está falando com você. Ai, pastora, eu estou num tratamento. Ele está falando com você nessa madrugada. Que horas tem, Jesus? Porque eu falo mais que o homem do leite. E ele diz, né, esforçai-vos, animais, e não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Né? No versículo, no versículo 8, ele diz assim, o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Olha, o Senhor, pois é aquele que vai diante de ti. Você saber que na guerra que você está passando, nesse momento, nessa madrugada, o Senhor está falando contigo. O Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então, você não tem o direito de temer, você não tem o direito de ficar espantado. Ai, pastora, estou tomando uns remédios fortes. Não temas, não te espantes. Ai, pastora, meus filhos estão numa rebeldia. O Senhor não te deixará, não te desamparará, não temas, não te espantes, porque os teus filhos voltarão da terra do inimigo. É promessa, sabe? Promessas e promessas, né? Não vou entrar no detalhe da minha filha, que eu falo tanto dentro dos detalhes da minha filha, maneiro. Não é isso aqui, eu quero falar só, sabe? Quando a gente está passando mesmo por luta, por batalha, por enfermidade. E o Senhor fala para nós não temermos. Não deixará, nem te desamparará. Não temos, nem te espante, sabe?
quando a gente está com o Senhor, né? Então, quando a gente está diante do Senhor, Ele faz o impossível. Ele é o Deus do impossível, sabe? É a, eu vejo, né, essa palavra, a obreira Marta, né? Que ela faz parte também, de vez em quando ela entra nas lives. A obreira Marta, né, da minha igreja, filha dela teve câncer e os médicos desenganou a filha dela e ela entrou na batalha de oração, né, de oração, de jejum, subir monte, descer monte, sabe? E Deus fez uma obra maravilhosa na filha dela. A filha dela tá em processo de remissão já do câncer, está trabalhando, sabe, está cuidando do filho, cuidando da casa lá, porque quando ela passou pelas águas, o Senhor estava com ela. Quando ela passou pelo fogo, o fogo não a queimou, né? Porque o Senhor foi diante dela, em nome de Jesus. E o médico deu sentença de morte, mas Jesus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, né? Quando o Senhor fala, eu sou o Senhor que te saro, isso é uma realidade. E ela foi sarada, né? Ela é um testemunho vivo. Eu falo para ela que quando eu olho para ela, eu vejo um milagre. Eu falei, quando eu olho para você, eu só penso assim, milagre, milagre, né? Porque a promessa se cumpre, a promessa se cumpre. Então não importa o que você esteja passando, se você for dependente de Deus, verdadeiramente, confiar na palavra que Ele te der, porque você tem que confiar na palavra que Ele revelar ao seu coração. Eu estou falando de Isaías 43, estou falando de Deuteronômio, mas Ele pode te dar uma outra palavra, que vai ser a sua espada, que você vai guerrear, e ali você vai vencer, em nome de Jesus. Tá? Para cada luta, para cada batalha, o Senhor nos dá uma espada, né? A Ana perguntou se a gente já tinha espada, né? Eu tenho várias espadas e cada dia eu vou precisando de mais espadas, porque conforme as lutas vai aumentando, né, o Senhor vai renovando o nosso arsenal, tá? O Senhor vai renovando o nosso arsenal, porque o nosso pescoço, né, ele é preparado, né, a pendurar armas e 1000 escudos pendem delas e todos são broquéis valorosos, está lá em Cantares, a palavra, né? 1000 escudos pendem dela. Então, o meu pescoço aqui, ó, ele é preparado, o seu pescoço ele é preparado para pendurar armas. E 1000 escudos pendem delas e todos broquéis valorosos. A palavra do Senhor. Então, em cada batalha, eu tenho 1000 escudos para me lançar contra ele. Então, verdadeiramente, ele não nos deixa só. Por isso que ele diz, o Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Por quê? Porque ele nos dá esses escudos para a gente derrotar as obras do diabo, tá? E você crê, há um amor que te cobre. Não é um amor do mundo, não. Esse amor sobrenatural, esse amor que nos cura, que nos liberta, que quebra os grilhões do diabo, destrói as portas de bronze e esmiuça os ferrolhos de ferro que ele coloca nas nossas vidas, sabe? É Deus que quebra mesmo, que quebra toda a corrente do inferno, toda a corrente de ferro que Satanás tenta nos prender, o Senhor vem, ó, e corta. Porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o nosso ajudador, porque Ele é o nosso Salvador, é Ele que guerreia nossas guerras, sabe? É Ele que nos levanta quando a gente cai, é Ele que fortalece nosso joelho quando está bambo, é Ele que adestra nossos braços para a batalha, fortalece nossos dedos para a guerra, é Ele, sabe? É Ele. Ele diz o fraco, eu sou forte. Por quê? Porque o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
sabe? Deus não está buscando aquele que acha que é super-homem, que é Mulher Maravilha, não. Ele está buscando aquele que diz, Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, Senhor, eu sou dependente de Ti. É esse que Ele está buscando. É esse que o Senhor quer fortalecer, quer levantar. Por isso, né, que Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais eu me quebranto, quanto mais eu me achego diante do trono, mais Ele vai me fortalecer. Mais Ele vai me fortalecer, sabe? Sabe, gente? Esse amor do Senhor, que eu não entendo. Eu não entendo o amor de Deus, a ponto de dar o filho dele para morrer na cruz por mim. Eu não entendo esse amor, mas eu recebo esse amor. Eu recebo esse amor, sabe? Porque Ele me ama, Ele me escolheu, Ele me separou, sabe? Ele separou você, Ele separou sua casa, Ele separou seus filhos, Ele separou para Ele, sabe? Ele ainda fala que nós somos a menina dos seus olhos, sabe? Quando você é dependente de Deus, o amor dele é palpável na sua vida, sabe? E uma coisa, sabe? Quando a gente entende esse amor, quando a gente aceita esse amor, fica muito mais fácil para a gente lutar, sabe? A gente sabe, não, o amor de Deus me cobre. Eu não estou sozinho, não estou sozinho, sabe? Não estou só. Eu tenho um Deus que tudo executa por mim. Olha, Ele que tudo executa por mim, que tudo executa por você. Nós temos que abrir nossos olhos. Nós estamos passando por muitas tribulações, estamos vivendo dias difíceis, dias que a gente nunca pensou de viver. Fala de guerra, de escassez, de miséria. Né? A gente está vendo tantas enfermidades. Mas eu tenho um Deus que me ama. Essa é a diferença. Jesus me ama, o Pai me ama, o Espírito Santo me ama. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele nos ama. E eu não posso, né? Quando a Ana falou, pastora, a senhora pode trazer uma palavra ao Espírito Santo, me deu Isaías 43, sabe? Ele falou, fala da sua cirurgia. E essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa madrugada, tá? E é só até aqui. Amém, Ana? Amém, pastora. Amém. Louvado seja Deus. Meu Deus. Olha, tem sido verdadeiramente uma encaixando na outra, né? É impossível, né, nós vivermos uma vida fora da dependência do Senhor, né? É impossível viver sem Ele, né? Conforme a senhora foi pregando, eu me lembrei de um dos livros, né, onde o missionário ele enfatiza, né, onde a gente tinha, né, para quem já conhece essa parte, vai saber do que eu estou falando, para quem não conhece, vai se libertar agora. A gente tem mania de falar se Deus quiser, né? Se Deus quiser, eu vou vencer. Se Deus quiser, né, eu vou ser curada. Se Deus quiser, eu vou alcançar a minha vitória. Não, Deus ele já quer, Deus ele nos garante que estará conosco, né? E muitas pessoas têm esse pensamento de que, se eu me converter, vai acabar as lutas, vai acabar, né, as batalhas. Não vão, né? Elas estão propostas, elas estão, são certas, né, de nós vivermos batalhas, né? Tanto que aqui onde a senhora traz para nós o Isaías 43, ele diz assim, ó, quando passares, né? Ele não está dizendo, olha, filhinho, filhinha, depois que você me aceitar como seu Senhor e Salvador, as suas lutas vão acabar.
Não, ele já está alertando, olha, quando você passar, quando você entrar, né, nesse marzão aí que parece que vai te devorar, parece que vai te engolir, parece que vai te submergir, né? Quando você passar pelo fogo, né, ele já está alertando, você vai passar, né? Vai ter fornalha, vai ter gigante, vai ter leões, né? São diferentes de cada estação, de cada fase, né? A fase do Davi era os leões, né? Era os ursos, verdadeiramente o urso ali mesmo, né? Que ele rasgava, né? Hoje são as batalhas, né? São batalhas que nós enfrentamos e às vezes a gente acha que realmente vai nos devorar, né? Às vezes a gente acha que realmente vai nos queimar. Estamos passando, né, por batalhas. E ontem eu até escutei um áudio de uma irmã, uma intercessora que me chamou, muito preciosa, por sinal. Ela está aqui, ela vai saber quem é. Não respondi, mas porque realmente eu busquei em Deus uma resposta, né? E Deus falou assim para mim: esse propósito, ele veio justamente para vocês vencerem. Ele veio justamente porque tem pessoas que estão achando que não tem mais solução, que não há mais escape, que não há mais saída, que não há mais para onde correr. Como que não? Né? Se eu estou falando aqui para você, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. E isso não era só para os do passado, isso é para nós. Por quê? Porque a palavra dele é imutável. Né? O que ele foi no passado, ele é agora no presente comigo, conosco, né? E ele vai ser no futuro, ele é eternamente. O que é a palavra dele, ele continua sendo. Né? Então, não é porque ele foi como Davi que ele acabou, nossa, esgotou as forças do Senhor, ele ajudou tanto Davi que hoje ele não tem mais forças para nos ajudar. Claro que tem. As forças do Senhor são inigualáveis, né? Como a pastora nos trouxe esse ensinamento hoje tremendo. Eu não tinha parado para analisar dessa forma, de que o nosso pescoço, ele é capacitado, ele tem força para segurar, né, o nosso escudo, ele Tem, tem força. Nossa, eu estou pendendo, né? Eu não estou aguentando segurar, né, o meu escudo, eu não estou aguentando segurar as minhas espadas. Claro que você tem essa estrutura, né? E ele já nos alertou: se você for dependente de mim, eu achei muito tremenda essa palavra, pastora. Se você for dependente de mim, querido, você pode passar pelo fogo, você pode passar pelas muitas águas, você pode passar pela fornalha, você pode enfrentar o leão, você pode enfrentar o que você quiser. Eu vou fazer você vencer. As muitas águas não vão, né, te submergir. O fogo, ele não vai te queimar. Então, assim, ele está dizendo: eu sou com você. Né? O que que é esse leão? O que que é essa enfermidade? O que que é essa doença diante do nosso Deus? não é É que nada. muitas vezes, né, pastora, a gente se vê tão pequenininho diante daquela batalha, mas não é para nós que nós temos que olhar a grandeza, nós temos que É, olhar para a grandeza do nosso Pai, porque é é Ele. Isaías 1,19, né, Ana? Isaías 1,19 que diz, se quiseres, ó, se quiseres, me ouvistes, comereis o bem dessa terra. Eu tenho que querer, né? Exatamente, né? Tem o se, né? Se quiser, né? Se Se quiser. você me ouvir, se você fizer a sua parte, né? Pode ter certeza que é igual o mandamento da mesa. Monta a mesa porque o restante eu faço, né? Faz o natural que o sobrenatural eu faço, né? Faz aquilo que é cabível a você, faz aquilo que você pode, né? É igual um, um ensinamento que nós tivemos, né? O adulto, ele faz o que tem que fazer, não o que ele tem que o que ele tem vontade. Né? Ah, eu não tenho vontade de limpar minha casa, mas não é questão de ter vontade ou não, você precisa limpar, porque é um Tem lugar que onde limpar, você habita. Oi? tem que limpar. Tem que limpar, né? Às vezes não é algo que você fala assim, nossa, como eu gosto de limpar a casa. Mas não é questão de gostar, é questão de que eu tenho que fazer. O estudar, sair, né, do ensino médio, é o mínimo que a gente pode fazer, o estudar, e depois a gente se aprofundar, né? Mas não é algo que eu tenho que querer. Agora, criança, né? Criança tem o querer. Ah, eu quero dormir agora. Se ele quiser dormir durante o dia, a criança vai lá e vai dormir. Ele vira pro lado, ele apaga, quem que acorda? A Sofia, a hora que acaba a bateria dela, acabou.
né? Pode fazer o barulho que for, pode estremecer, colocar o som no último, mas não acorda. Agora o ser humano não, né? O adulto que eu digo, né? O ser humano já adulto, na fase adulta. Eu tenho que ter ciência de que eu gostando ou não, tem coisas que eu vou ter que fazer. Tem coisas que eu vou me submeter a fazer porque justamente, né, cabe a mim, né? A limpeza, né? Deixar, irmã, mas eu não tenho tempo de limpar todo dia. Eu te entendo. E eu acho que nem todo mundo tem, a não ser acho que a Sussu, que a Sussu acorda 4 horas da manhã tacando água em tudo. Depois ela ainda vai cuidar de mais 3, 4 casas por aí. Jesus amado. Falo pra ela, você é fora da curva. Tô pra ter essa disposição que a senhora tem de limpar a sua e ainda mais uma meia dúzia aí por fora. Porque assim, a gente ter essa maturidade de fazer a nossa parte e ele não deixar as águas nos submergir, o fogo não nos queimar. Isso não tem preço, né? É uma espada que você, se você não levar para a vida toda, você vai acabar pelejando, você vai acabar sofrendo à toa, né? E quantas vezes, né, Crê, pastora? né, Ana? Quando a gente crê na palavra que o Senhor nos dá, né? O medo, ele vai embora. Exatamente, pastor. Ele desaparece, sabe? E Quando assim, ó, você crê naquela palavra que ele revelou no seu coração, ah, não exatamente, tem pastor. o diabo bate em retirada. Exatamente. E às vezes, antes de chegar aos propósitos, né? Eu vejo a bondade de Deus de uma maneira tão linda, né? Porque acho que ele fala assim, não, eu vou liberar esse propósito. Ele fala assim, não, mas elas, né, eles estão passando por uma luta tão grande, deixa eu dar umas espadas para elas, né? Deixa eu liberar, deixa eu dar umas espadas para elas se lembrarem que eu sou com elas e depois eu vou dar um. Gente, tem um para sair do forninho que eu chorei ontem quando eu recebi a confirmação. Tão lindo, mas tão lindo. Mas só que se ele desse antes de nos dar a espada, ele não seria tão proveitoso quanto vai ser. Tenho certeza que vai ser. Quando acabar esse, depois da vigília, depois do café da manhã, já tem um prontinho para sair. Vai ter Mas outro ele café? vai ter outro café, pastora, vai ter vigília e vai ter café. Logo depois Bem, que acabar isso, a gente sobe o monte, a gente faz uma vigília, depois a gente amém, toma glória a um café. Deus, glória a Deus. Amém. E aí a gente. Quando o Espírito Santo falou comigo sobre o café, e você abraçou logo a ideia, eu fiquei maravilhada. Foi depois, quando eu vi ao vivo e a cores, meu Foi. esposo, o dia do café, o meu esposo falou assim: Eu vou tomar café também com vocês. Eu nem Ó, acreditei. foi tão lindo, foi tão Café. real, tão verdadeiro, né, pastora? É É algo muito bom. surreal, é algo tremendo, né? E a gente sobe o monte, ele dá o mandamento, né? Algo que seria, né, particular ali, algo que Deus trouxe para minha casa, como trouxe para vocês também, o mandamento, né, que é da casa de vocês. Eu tenho certeza que ele liberou algo específico para a casa de vocês. E quando ele fala, compartilha, né? Tem até um dos, uma das experiências que eu tive, que eu acho que eu já contei aqui para vocês, que Deus falava, compartilhe a experiência, compartilhe a experiência, compartilhe as experiências. Eu falava, Senhor, como? Aí eu vou num lugar para almoçar, viro aquele negocinho, aquela bodeguinha onde fica o número da mesa, que eu viro, tava lá escrito compartilhe experiência. Eu falei, Senhor, que isso? Quer mais resposta? Quer mais clareza do que isso, né? Então, é sobre a É, gente compartilhar aquilo que acrescenta, né? Aquilo que tem sido bom para mim, aquilo que tem trazido comunhão, tem trazido abertura de olhos para minha casa, por que não compartilhar, né? Por que não levar esse tempo de mesa, né, para o maior número de pessoas possível? Se você não é, é assistiu, oi? uma coisa que Deus falou no meu coração, de vez em quando ele traz a memória. Nem todos estão na nuvem de glória.
sabe? Então, que é muito claro para nós, os outros não estão nem enxergando, porque nem todos estão na nuvem de glória. Exatamente, pastora. Eu acho isso muito forte quando o Senhor me lembra disso, sabe? Nem Sim, todos estão na nuvem de glória. E, ao mesmo tempo, dá tristeza, né? sim. A senhora lembrou desse propósito da nuvem de glória, e eu lembro que uma das palavras, né, que foi, tem até um emoji que a Eli fez pra gente, que está escrito assim, ó, dentro da nuvem a visão é diferente. A visão Por quê? diferente. Quando a gente está dentro da nuvem, a gente consegue enxergar, né? E o que que é essa nuvem? A nuvem de glória é a presença de Deus, né? A gente não tem que ficar levando para idolatrias. Ai, a nuvem, vou idolatrar a nuvem. Não, não é isso que a gente está passando. A nuvem realmente que nós vemos no céu é só uma forma de Deus nos lembrar do propósito, né? É só uma forma de Deus nos lembrar de que Ele nos acompanha, a nuvem se move, então Ele nos move, né? Então, estar dentro da nuvem, quando você está lá dentro, é possível você ver de outro ângulo, é possível você ver de forma diferente, né? Um mar que talvez você está vendo ali que está quase te submergindo, quando você está dentro da nuvem de glória, você olha e você vê aquele marzinho lá na sua canela e você fala assim, nossa, mas parece que esse mar estava quase me engolindo, quase me devorando e eu estou vendo esse mar agora batendo na minha canela, né? Então, são visões diferentes, são pontos de É, vista diferentes, mas que você só consegue ver diferente quando você está em Deus, quando você está dentro da nuvem de glória, né? E esse propósito da nuvem de glória foi tremendo tremendo, demais, que Deus trouxe para nós. maravilhoso. O, A o, gente aprendeu muito, né, Ana? Muito, A gente muito, aprendeu muito, muito, muito mesmo. muito, Foi sabe? muito tremendo. Eu vou até fazer um comentário aqui de uma irmã, deixa eu só pegar o nome dela aqui. Ah, não aparece o nome dela. Ela está dizendo assim, ó, hoje não subo mais o monte, pois já tenho 75 anos, mas gostaria que conseguisse. Minha florzinha, minha amada irmã. Esses dois montes que nós subimos totalmente online. Na Eu não madrugada. subi na madrugada, eu não saí da minha casa. As irmãs, os irmãos que participaram não saíram da casa deles, não subimos fisicamente, nós subimos espiritualmente. Eu na minha casa, você na sua casa. Então, assim, ó, você vai subir o monte com a gente. Pela terceira vez nós vamos subir esse Em monte. nome de Por Jesus. quê? O monte, ele não é um monte físico. O monte, ele pode ser você fechar a porta do seu quarto e você subir no monte, né? O monte pode ser dentro do seu carro, você colocar ali um louvor e você está subindo o monte com Jesus. É claro que é gostoso você subir no monte. Quem nunca subiu, procure uma oportunidade. Mas é igual nós falamos da nuvem. Não pode se tornar uma idolatria. O monte físico também não pode se tornar uma idolatria, né? Verdade. É só uma das formas, um dos lugares que você fala assim, nossa, hoje vou subir um monte. E olha, um dos montes que eu recomendo para vocês subirem é Atibaia, Pedra Grande. Gente, que lugar incrível para você subir, para você orar. Claro que tem muitos montes, eu quero conhecer o máximo de montes possíveis. Itanhaém tem um monte lindo também que pega bem, te mostra a praia. Já fiz um vídeo lá gravando oração lá por vocês também, né? Então, eu já subi um monte depois da chuva, é lindo demais, irmã Inês, é coisa mais maravilhosa que a gente pode viver. Mas esse monte, ele não tem que ser só o monte físico, né? Então, assim que acabar esse propósito, nós já temos um compromisso de subir o monte, então se preparem, O né? monte da oração. O monte da oração, exatamente. Né? Então, aonde você estiver, né, na sua casa, você vai poder subir o monte, é só você fechar os olhos e, ó, tem detalhes quando a gente sobe o monte. Desde o comecinho lá, quando... Imagina assim, comece a imaginar, usa a memória aí que Deus te deu, usa a imaginação, né? Tudo é possível aquele que crê, não aquele que vê, mas aquilo é possível quando você crê. Imagina que um monte de mulheres, né? Imagina a gente tudo de roupa de exército, com umas mochilinhas nas costas. A gente chega ali bem
no pico ali, né? No pico não, lá embaixo, lá no comecinho. E aí a gente olha para cima e fala assim, uau, até a gente chegar lá em cima, tem muita coisa para acontecer. Então não é só o fato de chegar lá no monte. O fato é você aproveitar o caminho, igualzinho o propósito também do voo, né? Quem se prepara não chega atrasado, né? Tem o propósito do voo também. E um dos propósitos, um dos dias, foi sobre isso também, sobre não só você chegar no seu destino, né? Você curtir a viagem, você aproveitar o percurso. E você ir para o monte também não é só sobre chegar, né, lá em cima, lá no pico. Não, é o caminho. Enquanto você está subindo, Deus também vai falar com você. Né? Quando você chega ali, quando você se encontra, quando nós nos encontrarmos, ali também Deus vai trazer muita coisa boa para a gente. Né, pastora? Nossa, foi tremendo demais. E lá no Insta e no YouTube também, tem os propósitos, tá tudo salvo. Claro que não estão todos, porque teve muitos que a gente fez antes, né, de lançar nas redes, mas lá tem muita coisa boa, tem muito propósito lá para você fazer, gravado, disponível. Ah, irmã, eu queria fazer um de 3 dias, tem lá. Irmã, eu queria fazer um de 5 dias, tem lá. Eu queria fazer de 20 dias, tem lá. Né? Então, vai ter monte de novo, então já se prepara. Vai ter café da manhã, irmã, café da manhã, tudo na sua casa também. Não, não é todo mundo que vai na sua casa, não. Você na sua casa e eu na minha, né? Cada um na sua, né? E vai ter o dia que nós vamos nos encontrar, né, Pastora dos Anjos? Vai ter o dia que Com nós certeza. vamos ceiar juntas, né? Vai chegar, mas por enquanto vamos curtir o online. Por enquanto a gente vai aproveitando, né, esse método, né, que Deus disponibilizou para nós, em nome de Jesus. Vamos orar, pastora? Ó, tô colocando aqui o versículo que eu falei. O teu Aham. pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. E o escudo pendem dela. E todos bloqueios valorosos. Aí eu estou colocando aí, ó, né? Em nome de Jesus. É Cantares 4:4. Cantares 4:4. Glória a Deus. É, Anotem aí, meninas. Cantares aí, ó, eu 4:4. coloquei aí. Cantares Amém. 4:4. Amém. Seu pescoço está preparadíssimo para segurar o seu escudo, para segurar essas armas em nome de Jesus. Meu amor, vamos orar. Eu vou começar a oração, passo para a senhora e a senhora faz um encerramento para nós, em Tá nome de bom. Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, meu Pai, meu maravilhoso Pai, muito obrigada. Obrigado por esta palavra. Querido Jesus, já são quatro espadas que o Senhor já liberou para nós. Meu Deus, que tremendo tem sido, que pontualidade do Senhor. Obrigada, papai. Obrigada por ser tão pontual. Obrigado, meu Deus, por ser tão detalhista. Obrigada, Jesus, por ser tão maravilhoso e cuidadoso conosco. Papai, eu oro nesse momento em favor da pastora Maria dos Anjos, em favor do esposo, em favor da filha, do genro. Eu oro, meu Deus, em favor da casa e da família dela. Eu oro em favor da saúde dela, em favor do ministério, Pai. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus pela igreja deles. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus pela cidade que eles moram. Eu oro, meu Deus, pelo Rio de Janeiro. Oro declarando a bênção do Senhor sobre este estado, sobre estas casas e famílias, Pai. Meu Deus, eu oro pela vida, meu Deus, do pastor Michael, da sua esposa, dos filhos. Eu oro, meu Deus, abençoando e consagrando a vida deles em nome de Jesus. Cada intercessora, meu Deus, que em nome de Jesus, cada intercessor, cada vida, cada mulher, cada homem que está participando conosco, Pai, sejam abençoados, sejam alcançados pelo seu favor. Meu Deus, e nesse momento eu oro declarando, Pai,
Que as bênçãos do Senhor alcance a pastora Maria dos Anjos. Meu Deus, que em nome de Jesus o desejo mais profundo do coração dela seja realizado. Meu Deus, aquele sonho, meu Deus, que ela tem talvez há anos e até hoje não se realizou. Eu profetizo, Pai, eu profetizo que esse sonho se realize. Eu profetizo que essa bênção alcance a vida dela, Pai. Lembra-te dela nesta madrugada. Lembra-te da família dela nesta madrugada, Pai. Ela e o esposo que tem dito sim, meu Deus, para a sua obra, para o seu chamado. Eu os abençoo, declarando toda sorte de bênçãos, declarando a bênção do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Concordo com a pastora Maria dos Anjos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai bendito, Pai santo, Pai tremendo. Deus, obrigada por tuas maravilhas. Obrigada pela sua vida, ó Deus, em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, que o Senhor possa alcançar, Senhor, nessa madrugada, Pai, nossos irmãos que estão doentes, Pai, que estão enfermos, que estão acamados, Deus. Que o Senhor possa, Pai, alcançar, Senhor, nessa madrugada, aqueles, meu Deus, que estão na cama de hospital, Pai, aqueles que estão gemendo de dor. E assim, Pai, como o Senhor foi comigo, Senhor, naquela cirurgia, eu peço que o Senhor seja, Senhor, para cada um, Senhor, aquele que está enfrentando uma quimioterapia, meu Deus, aquele irmão que está em depressão, meu Deus, aquele que está fazendo os tratamentos, Pai, que precisa do remédio, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toma, Senhor, cada um, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão tomando antidepressivos, Senhor, ô Pai, mas o Senhor é poderoso para alcançar cada um, Senhor, em nome de Jesus, porque como o Senhor falou comigo, quando passares pelas águas estarei contigo, quando passares pelos rios não te submergirá, quando passar pelo fogo não te queimará, nem chama nenhum arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Senhor, eu lanço essa palavra sobre aqueles nossos irmãos que estão enfermos, Pai, aqueles que estão na UTI, no CTI, meu Deus, na sala amarela, na sala vermelha, Senhor, aqueles que estão acamados em casa, Senhor, que só possa alcançar, Senhor, nessa madrugada, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, alcança aqueles obreiros que estão doentes, aqueles pastores que estão doentes, meu Deus. Alcança, Senhor, nessa madrugada, Pai. A tua palavra diz que operando, Deus, quem impedirá? Então opera, Senhor, na vida desses nossos irmãos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, socorre o nosso povo, Pai. Socorre aqueles que estão frios, Pai, espiritualmente, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa acender a chama, Senhor, no coração, Pai, daqueles que estão pensando em se afastar, Pai, como filho pródigo, meu Deus, que o Senhor possa alcançar, Senhor, nessa madrugada, Pai, em nome de Jesus, porque só o Senhor pode acender a chama, Senhor, nos nossos corações. Então, que o Senhor possa acender a chama no coração desse que está, Pai, distante, desse que está com gelo, Pai, no coração, não, nem consegue sentir a tua presença. Mas que todo gelo seja despedaçado, Senhor, que está nesses corações, nessa madrugada, que esse gelo seja despedaçado, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, acende a chama no coração desses nossos irmãos, Pai, que estão distantes, que estão pensando, Senhor, em se desviar e sair do caminho, Senhor. Que haja um resgate, Senhor, Pai, dessas almas, Senhor, nessa madrugada, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos sustenta com a destra da tua justiça. Então sustenta esse meu irmão, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão em pecado, aqueles que estão pedindo socorro para o Senhor e não estão conseguindo largar o pecado, mas o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Então socorre esse nosso irmão, essa nossa irmã, meu Deus, que está pedindo, Senhor, me liberta. Senhor, quebra os grilhões que me prendem. Meu Deus, alcança, Senhor, alcança eles, porque, Pai, eles estão pedindo socorro. E a tua palavra diz, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então ouve, Senhor, ouve, Pai, o clamor de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, esse que quer deixar, meu Deus, os vícios, meu Deus, seja de prostituição, seja de bebida, meu Deus, seja do tóxico, Pai. Não importa se você já vício de pornografia, meu Deus, ajuda, Pai, socorre, porque Tu és socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia, Pai. Então socorre, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos ama, Pai. Então, meu Deus, que haja libertação, que haja salvação, que haja transformação, que haja cura, Pai. Nessa madrugada, meu Deus, alcance os casamentos, meu Deus, alcance esses casais, meu Deus.
Pai, a tua palavra diz que Deus uniu, não separe o homem. Eu lanço essa palavra sobre os casamentos, Deus, em nome de Jesus. Que nenhuma arma forjada, meu Deus, contra os casamentos ia prosperar. Pai, toda língua que se levantar em juízo diante de ti, nós condenamos nessa madrugada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. E a minha justiça que vem de mim, assim diz o Senhor. É o Senhor que diz, Pai. Então, que Deus uniu, não separe o homem. Pai, eu lanço essa palavra sobre os casamentos, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus querido, Deus amado, derrama da tua unção, meu Deus, sobre a Ana, Pai, sobre o esposo dela, sobre a Sofia, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda essa família com uma menina nos seus olhos. Toma o pastor Jaime de Amorim Campos nas suas mãos, Senhor, seus filhos, seus netos, Senhor. Toma nas suas mãos, guarda ele com uma menina nos seus olhos, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda, Deus, nossos pastores estaduais, regionais, os pastores locais. Guarda, Senhor, como a menina dos seus olhos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, guarda os líderes, Pai. Guarda, meu Deus, cada líder, Senhor, mulheres que vencem, homens que vencem, crianças que vencem, meu Deus, os tinhos, os jovens, Senhor, a juventude, Pai. Pai, a melhor idade, meu Deus, Pai. Guarda, Pai, cada grupo de louvores, Senhor, que o Senhor possa estar guardando, ó Deus, Pai, sustentando cada esta tua justiça. Senhor, o Senhor nos fez uma promessa, Senhor, que o menor virá a ser mil, o mínimo um povo grandíssimo, e o Senhor fará isso prontamente, meu Deus, o Senhor cumpriu com essa promessa, meu Deus, então que o Senhor nos sustente agora, Pai, que o Senhor venha sustentar, Senhor, todo o ministério da Igreja da Graça, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, Pai, eu abençoo, Senhor, a família Graça, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida, Senhor, de cada um, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu amor. Pastora, muito obrigada, meu amor. Muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado por estar conosco nesta madrugada. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, te honre, te retribua infinitamente mais. E como eu tenho declarado sobre a vida dessas minhas amigas que têm vindo aqui, que Deus realize o sonho mais profundo do teu coração. O coração que é seu e do seu esposo, né? Aquele sonho que vocês sonham juntos, né? E que Amém. talvez há anos não se realizou. Eu determino que vai se realizar. Meninas, verdade, a foto. A Tati sempre aqui nos ajudando, né, Tati? Lembrando das fotos. Pastora, faz um coraçãozinho aí do seu lado e a gente tira a foto aqui, as meninas vão tirar. Levantei a minha mão formando um coraçãozinho em nome de Jesus e a senhora faz um coraçãozinho aí, porque eu não te vejo. Aí, deixa eu ver. Isso, muito bom. Me tirem aí, meninas. Acho que deu, né? Muito bem. Pastora, um beijo. Te amo muito, muito, muito mesmo. Meninas, meninos, homens de Deus, mulheres de Deus, até a próxima madrugada. E ó, usem mesmo dessas espadas, né? Não deixa elas de enfeite aí, não, né? Usem mesmo, já são 4, né? E assim, ó, 4 que você está recebendo nas madrugadas. Quando vocês vão para os cultos, que nem domingo, domingo eu recebi uma através da vida do meu esposo, que foi fora da curva também. Então, assim, fiquem atentos, atentas, né? Deus está te dando espadas o tempo todo. A palavra dele aqui está abarrotada de espadas, né? Então, fiquem atentos. Em nome de Jesus, Deus está te dando armas para você vencer. Em nome de Jesus. Queridos, até a próxima madrugada. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a água e o azeite. Em nome de Jesus, que sejam abençoados cada partícula, cada molécula, que tenha a bênção do Senhor em nome de Jesus. Queridos, até amanhã. Deus abençoe. Beijo, minha pastora linda. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.